Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe mais uma vez. O tema da noite, a prece de Ismalha, é de um dos mais belos capítulos da obra Mensageiros, os Mensageiros, que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar esse tema, esse livro, melhor dizendo, com o nosso companheiro Sócrates, que tratou do capítulo 22. Todos devem se recordar, aqueles que frequentam a casa, os que dormem. No desdobramento dessa obra, nós vamos verificar o trabalho incessante de seres iluminados, espíritos que já alcançaram um certo degrau de desenvolvimento, um desenvolvimento intelectual e moral, o desenvolvimento pleno da caridade. Quando nós nos deparamos com notícias do mundo espiritual, que irmãos de outras dimensões mais elevadas, de planos físicos mais elevados, retornam, sempre num gesto de amor e de doação para aqueles que ainda estão estagiando nas esferas inferiores da criação. Na noite de hoje, nós vamos ter contato para aqueles que ainda não tiveram contato com essa obra. Eu vou pedir a permissão para ler mesmo a prece de Ismalha, que está no capítulo 25, no capítulo 24 do livro Os Mensageiros. Eu gostaria que todos acompanhassem em pensamento, tá? Essas palavras doces de Ismalha. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente, dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos dos vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixar que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunados, mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dorme, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito, entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram,
da senda reta, pelas sugestões da ignorância, que como aranha gigantesca dos ciclos canais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos, igualmente para nós, a verdadeira noção de fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras da separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado de nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar, como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos de entendimentos, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos, nos postos de socorro de vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiante a bênção de vida e de luz. Essa é a prece de Ismalha num momento muito difícil, onde todos os trabalhadores do posto de socorro avançado recolhiam irmãos que estavam em estado de completo torpor espiritual, que dormiam esperando um julgamento final. Eram espíritos que, quando encarnados, viviam uma vida material e no mundo espiritual, ainda com aquele condicionamento, assim esperavam o dia do juízo final, ou então que esperavam ou que tinham em mente que após a cessação da vida orgânica nada mais existiria, é um materialismo puro. Mas nós nunca estamos sós, não é verdade? Nosso Mestre Jesus, o governador espiritual da terra, através da legião de espíritos trabalhadores, e vejam, espíritos encarnados e desencarnados, auxiliam esses nossos irmãos que incorreram em equívoco, sem julgamento, sem pré-julgamento, sem preconceito religioso, apenas recebendo os irmãos para ajuda devida. E diante de tarefa tão difícil, quando todas as forças parecem se esvaírem, um espírito como Ismalha, tão elevado, pede forças ao alto, pede forças a Deus. Mas como funciona o mecanismo da prece, da oração? Quais são as condições gerais para a oração? Existe um local específico para que nós realizemos a nossa prece, a nossa oração? Apenas diante do sofrimento, da angústia e da adversidade é que nós devemos nos socorrer, pedir ajuda ao alto? Ou no momento de felicidade, onde tudo caminha bem, aparentemente bem em nossas vidas? O que os Espíritos nos revelam sobre o poder da prece? Qual a explicação racional para que nós sejamos ouvidos nas nossas angústias? Que sejamos amparados, mesmo que nós ainda sejamos espíritos duros, espíritos cruéis, ainda espíritos que nutrem sentimentos como a raiva, como a angústia, o revanchismo. Como Deus ainda nos ouve e como Ele nos ajuda? Como nós devemos perceber essa ajuda? Estamos em condições para isso? Esses questionamentos não serão respondidos à totalidade na noite de hoje. Apenas uma provocação e um caminho para que nós possamos nos aprofundar ainda mais sobre a beleza da prece. Jesus nos ensinou, a prece dominical, a oração dominical, como nós poderíamos nos dirigir ao mais alto, ao nosso Criador, de maneira simples, mas completa. A prece de Ismalha abre um capítulo interessante sobre o conceito de prece. Prece
é a palavra que se origina do latim prex, que significa pedidos, súplicas, votos. Essa é a etimologia, a origem da palavra prece. Mas será que a prece, meus senhores, é só pedir, suplicar? A prece faz parte, está inserida no conceito de uma lei maior, que é uma lei, que é a lei divina ou natural, é uma das leis divinas, né? A primeira lei, dentro da catalogação do Livro dos Espíritos, é a lei de adoração, é a primeira lei que nós vamos estudar no livro 3 do Livro dos Espíritos. Pois bem, Gandhi tinha uma definição sobre prece. A definição de Gandhi era a seguinte: a oração é a chave da manhã e a tranca da noite, que nós deveríamos abrir os nossos dias de trabalho, de luta, com uma oração, agradecendo ao alto, uma oração feita com o coração, com o sentimento. Marcos, mas eu não sei fazer oração. Tem gente que faz oração tão bonita, com palavras tão belas. A forma não é nada, mas a intenção, o sentimento empregado na prece é que vale, é que é levado em consideração, como nós vamos ver no estudo mais profundo da prece de Ismalha. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, menciona que adorar ou orar ou realizar uma prece é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em comunicação com Ele. E explicita que a prece é um momento em que nós nos aproximamos de Deus, mas ele não coloca ainda no Livro dos Espíritos como se dá esse mecanismo. Ele vai desenvolver esse assunto com maior propriedade lá na Gênese, quando ele cita o chamado fluido cósmico universal, como nós somos ouvidos, como as nossas angústias são percebidas pelos nossos amigos espirituais, como ela é percebida por Deus. Isso é mais desenvolvido na Gênese, nós vamos abordar daqui a pouco. Mas, como eu disse, a origem da palavra prece é pedir, é suplicar. Mas veja, o Livro dos Espíritos nos diz que, através da prece, nós não só pedimos, embora muitas vezes, nós restringimos a oração, a prece a pedir. A pedir. Ah, meu Deus, estou passando um aperto aqui, então vou fazer um pedido para que esse meu sofrimento, essa minha angústia desapareça. Tem uma entidade aqui, um espírito perseguidor, que não me deixa dormir nenhum instante, a todo instante me faz sofrer, vem à minha mente imagens terríveis. Então eu vou fazer uma prece, uma oração, para que a espiritualidade afaste ele. A gente só pede, mas antes de tudo é louvar, é reconhecer a grandeza de Deus, a sua onipotência. E nós vimos isso na prece de Ismalha, quando ela roga ao Senhor providências, que reconhecendo a sua grandeza, que sua vontade a todo instante fosse respeitada, e que o auxílio aos irmãos que estavam lá naquelas câmaras de retificação fosse atendido na medida da vontade do Criador, porque Ele sabe o que é bom para a nossa existência, para o nosso percurso nessa longa caminhada reencarnatória. É também pedir, porque somos ainda espíritos carentes, somos carentes, não no sentido material, nós somos carentes em termos espirituais. Ainda a gente luta, a gente trava a nossa batalha diária para exercer em nós a tolerância, a compreensão, a paciência, a não violência. Veja que batalha diária nós travamos, porque ainda nós não temos essas virtudes consolidadas. E nós admiramos as pessoas que têm um pouquinho mais do que nós. Como eu gostaria de ter uma paz, uma tranquilidade, diante das adversidades, ter lucidez para agir, não cometer equívocos, não é mesmo? A gente busca isso ainda,
Porque nós somos espíritos que estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Isso revela que nós somos espíritos com relativa inferioridade moral ainda. Mas tudo caminha para melhorar. Nós ainda alcançaremos patamares maiores, porque a perfeição é o destino do ser espiritual. E sempre, pessoal, agradecer. Aquela gratidão do coração. Quando nós nos livramos de um problema grave, obtemos aquele pedido, muitas vezes porque temos méritos, ou porque alguém intercedeu por nós, com méritos que nós não tínhamos, nós nos esquecemos de agradecer. Jesus passou por essa experiência. Vejam, quando ele curou os 10 leprosos, lembram dessa passagem evangélica? Quantos voltaram para agradecer? De 10. Um único leproso voltou e agradeceu. Os demais esqueceram, se esqueceram. Ainda eram espíritos que não tinham a gratidão ainda como um valor moral consolidado. Pode-se dizer também que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. E aí, eu disse no início da leitura da prece de Ismalha, acompanhe em pensamento, digira aquilo que você está ouvindo e pense naquilo que você está ouvindo. Por que você está dizendo isso, Marcos? Porque vejam, o que os Espíritos nos revelam, que Allan Kardec na obra Gênese nos revelou, que os nossos pensamentos adquirem forma, são tangíveis, são perceptíveis no mundo espiritual, e são percebidos também pelos nossos irmãos encarnados. E o pensamento, ele circula como matéria, ele precisa ser plasmado, ele utiliza energia, e o pensamento tem energia, tem força. Eu posso fazer uma oração sozinho, sim, será ouvida, mas em conjunto, quando 2 ou mais se reúnem e unem força, aí realmente a prece, ela toma uma dinâmica maior, ela gera um campo de energia muito superior. Daí a união entre os seres. Por isso que nós não podemos viver de maneira isolada, ou viver o Evangelho de maneira isolada. Sou caridoso, mas eu aqui quietinho, e não vou me envolver com nenhum ato, ou com nenhuma situação que me obriga a estar próximo de outro ser humano, de outro irmão. Por isso nós precisamos estar sempre em contato com o próximo. A lei de adoração que vem mais adiante. E no Evangelho segundo o Espiritismo, também ele desenvolve um pouco mais essa questão da prece, dizendo que nós podemos orar por nós mesmos, por outra pessoa, pelos vivos ou pelos mortos. Os chamados mortos, que nós sabemos que a morte não existe, é uma transformação, é um retorno para casa. Porque nosso mundo não é esse, nosso mundo é um mundo espiritual, nosso mundo de origem. Então nós podemos fazer por nós, para outra pessoa, ou por aqueles que já desencarnaram. Vejam que um gesto de bondade extrema. A pergunta que eu faço e dirijo aqui à plateia é a seguinte: quem tem o hábito de orar pelo outro? Muito bem, pessoal, isso já é um avanço muito grande. Quer um gesto de abnegação maior do que orar pelo próximo? Eu falo, meu Deus, obrigado, mas ajude ali aquele amigo, ou até pessoas que você não conhece. Mas você, envolvido nesse sentimento de amor e caridade, se doa para o próximo, pratica sim uma caridade. Quais são as condições para a prece? Meus amigos, não existem muitas condições, são apenas condições básicas e racionais para a prece. Quando orades, não se coloque em evidência, mas entrai para o vosso aposento, fechar a porta e orar em secreto ao vosso Pai, e o Pai, que vê o que se passa em segredo, vos atenderá.
O que quer dizer se orar em segredo? Se retirar, não se pôr em evidência. A oração não deve ser um momento para que a pessoa se coloque em exposição e evidência para verificar, nossa, como ele ora, é um homem de fé. Na verdade, essa oração está travestida de um evento, um fato para estimular o seu orgulho, a sua vaidade. Porque o pensamento na prece é tudo. Ele está pensando o quê? No próximo, em se elevar, se aproximar de Deus, ou uma vã satisfação do seu ego? Por isso a recomendação para orar de maneira reservada. Marcos, mas veja, eu saio 5 da manhã da minha casa, volto só 9, 10 horas da noite, não tenho tempo para ficar num local reservado, fechado. Sim, é o fechamento, o recolhimento íntimo para a prece. Você pode estar no seu trabalho, no meio de 20, 30, 50 pessoas, mas em oração. Manter-se em estado de oração e de elevação. É essa a condição que os Espíritos nos recomendam. Você pode estar olhando para uma pessoa, você pode estar na sua atividade, mas com um pensamento sempre em elevação, em aproximação com Deus. A segunda condição, não fingir orar em demasia, porque não serão pelas muitas palavras que serei atendidos, mas pela sinceridade delas. Não adianta fazer também oração muito longa. Seja conciso. Olha o Pai Nosso, abrange tanta coisa, mas é uma oração pequena, concisa, objetiva. Nós não estamos travando aqui um diálogo, uma luta retórica com a espiritualidade. Nós estamos abrindo o nosso campo de sentimentos. Faça uma prece simples. Não sei usar palavras difíceis. Não use o seu vocabulário. Se você quiser aprender novas palavras, é muito bom, nós devemos sim estudar para isso, mas não se restrinja apenas, não, só vou fazer uma oração quando eu souber palavras aí bonitas. Pessoal, vou abrir um pequeno parênteses aqui. Quantos alunos que chegam à casa espírita, para estudar, o estudo sistematizado da doutrina espírita, e aí o coordenador do curso diz assim, você, faça a prece. Nossa, tem gente que infarta, se fala, vou fazer uma prece, eu não sei, e tal, e vai ali. O que é isso? Por que será que a gente fala que é algo tão bom a prece? Todos concordam que a prece é algo bom? É muito bom, não é? Veja, porque ele nos aproxima de Deus, nós entramos em contato com espíritos também, que estão sintonizados no bem. E por que nós temos medo e vergonha de andar em boas companhias? Por que será? Porque a gente tem essa ideia equivocada que, eu sou tão simples, na verdade eu queria ser vaidoso e fazer uma prece bonita para encantar. Ora, então talvez nós tenhamos em nós um pouquinho de orgulho e vaidade, ainda mais fazer uma oração no meio de outras pessoas, porque você estará conduzindo através das suas palavras e principalmente dos seus sentimentos, o pensamento daqueles que estão próximos a você. Então o que vale é o pensamento e não as palavras, é o sentimento. Então, ainda bem que os alunos do ESG, aqui do Grupo Espírita de Petrolina, ou você pode falar, pode fazer prece, eles fazem, tem até escala programada e o pessoal é assíduo, para fazer a prece, não tem medo não. Isso a gente aprende na vida. Ainda antes de orar, se te lembrar que possuis algo contra alguém, perdoa primeiro. Porque a prece não pode ser agradável a Deus, se não partir de um coração contrário a todo sentimento de caridade. Um pensamento, um sentimento contrário de caridade. Sim, porque como nós dissemos na abertura do trabalho, a prece, a oração envolve pensamento, mas também sentimento. Eu posso fazer uma oração aqui com palavras belas, mas se não tiver emoção, não tiver sentimento e o pensamento para projetar isso, não irá tocá-los. Nenhuma prece assim irá tocá-los, porque ela é vazia de conteúdo. Por isso Jesus já nos alertou: se tiver algo contra alguém, vá lá, desculpe, perdoe, e aí entre em oração, entre em prece. Porque o que ocorre é uma brincadeira, obviamente,
nós temos, para quem mexe com o computador na internet, não tem aquelas janelas de aviso, pop-ups, né? Que surge, você está na internet, surge uma janelinha que abre ali, enfim, é isso que ocorre. Essas janelinhas abertas, você começa a fazer uma oração, você lembra da pessoa que você tem uma diferença, aí surge aquela ideia negativa, veja, e você fazendo a prece, surge aquela ideia negativa de raiva ou despeito com relação a alguém, é porque ainda nós não temos o coração puro para a prece, algo nos impede de se aproximar de Deus, da espiritualidade amiga, são os nossos sentimentos, os sentimentos que nós nutrimos. Bom, mas como é ouvida então a nossa prece? Como ela chega? Pessoal, resumidamente, nós sabemos que o mundo, com elementos, né, chamados gerais do universo, nós temos Deus como grande coordenador, e dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. Do princípio material está o elemento formador do universo, de tudo que nós conhecemos como matéria, e não só matéria que nós podemos ver, sentir, medir, mas matérias que nos são até invisíveis, fogem dos aparelhos de verificação que nós conhecemos, que a nossa ciência concebe. É como se nós estivéssemos mergulhado nesse grande fluido cósmico universal, e que através do nosso pensamento nós pudéssemos, e podemos fazer isso, tocar, modificá-lo com a força dos nossos pensamentos, e isso vai chegar, vai vibrar esse fluido como o som faz vibrar o ar. Dirigido o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar irá transmitir o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade, e é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. Nada consegue colocar peias no pensamento, tampouco na prece. Ela será atendida em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Toda prece é atendida, nenhuma prece se pede. Os nossos companheiros, nós temos sempre receio do mal, nós ressaltamos o mal, mas muitas vezes nós subestimamos a força do bem. Nós, que o mal vai prevalecer, não, basta que nós tenhamos a consciência que Jesus nos legou o Consolador prometido, onde lá está, que o nosso mundo vai progredir, o mal será suplantado, e mesmo assim nós insistimos, mas ainda a violência cresce no mundo. Não cresce no mundo. Aí nós temos um problema sério, porque estatisticamente o mundo era muito mais violento no passado do que é hoje, não é mesmo? Isso é um fato, mas ainda a gente vive dentro daquela bolha fechada. Nós somos filhos pródigos na exata medida em que nós esquecemos disso, que as nossas súplicas poderão ser atendidas por Deus. E como é que Deus se faz presente na nossa vida? Através do próximo, do nosso irmãozinho aqui encarnado, dos nossos amigos, dos nossos companheiros que partiram, mas que diante do nosso sofrimento vêm nos ajudar quando podem. Não nos esqueçamos disso. Os nossos pensamentos atuam na forma de ondas e são revestidos pelos nossos sentimentos. São lançados no espaço através do fluido cósmico, impulsionado pela nossa vontade. Quando eu perguntei, quem é que faz prece pelo outro? Algumas pessoas levantaram a mão. Eu faço, sim. Vejam qual o mecanismo que a prece chega a alguém. É como se nós desejássemos: olha, meu Pai, ajude na cura, no tratamento do meu ente querido, daquele meu amigo que está sofrendo, que passa por dificuldades. Veja, é o teu pensamento, ele vai impregnar do teu sentimento de doação, que vai encontrar ressonância em outra mente simpática. Isso vai formando
uma corrente energética que vai chegar àquela pessoa, ajudando-a na cura ou ajudando a restabelecer o equilíbrio para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, o que nós nutrimos em nosso coração. Quais são os sentimentos que nós, no dia a dia, cultivamos? Porque isso pode estar nos envenenando, ou pode estar nos tornando pessoas melhores, pela elevação dos nossos sentimentos. A oração e a transmissão do pensamento também foi estudada na obra Missionários da Luz. E aí veio um puxãozinho de orelha sobre a maneira em que nós podemos orar. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com fontes superiores. Nessa mesma obra, André Luiz relata que um cidadão saía da sua residência, ou melhor, mensageiros, e ele vinha com um perseguidor no seu encalço. E aí o instrutor falou: observe. E aí, quando esse cidadão foi chegando até a sua residência, essa entidade que o acompanhava não entrou na casa, ficou retida e ficou muito brava por isso. Aí André Luiz pergunta: mas por que isso? Ele falou: porque nessa casa tem uma pessoa que tem o hábito da oração. Aquilo formou um campo magnético em volta daquela residência, que impedia a chegada de espíritos de baixa vibração. Mas, quando ele saía do lar, como ele não tinha o hábito da oração, a entidade voltava a acompanhá-lo. E assim ocorre também, com os frequentadores de casa espírita. Chegam aqui e relatam: nossa, eu fiquei lá, fiz oração, recebi paz, voltei tão mais leve, melhor. Sai daqui, chega em casa, baixa a vibração de novo. Briga com a esposa, com os filhos, enfim, se irrita no trânsito. Por quê? Ainda ele deixou de estar em estado de oração, de se aproximar dessa potência divina que está ali se oferecendo para nós a todo instante para vencer as dificuldades da vida. Mas a pergunta eu gostaria que vocês participassem aqui da resposta, a construção dessa resposta. A prece torna melhor o homem? Sim ou não? Aqui homem e mulher, viu? No sentido genérico. Sim? Por que sim? Porque uma vez em que nós oramos, temos o hábito da oração ou da prece, como queiram, nós estaremos em boas companhias. Encarnados e desencarnados que pensam no bem. Essa é uma corrente, a corrente do bem. Perfeito para definir isso. Nos torna pessoas melhores, pessoas mais abnegadas, menos egoístas, menos agressivas, mais tranquilas, mais calmas. Melhora a nossa saúde física? Com certeza, e muito. A nossa saúde mental? Sem dúvida nenhuma. Fortalece a nossa fé no futuro? Sim, senhor. Nos aproxima da divindade? Sim. Então a pergunta se nós sabemos de tudo isso, por que nós não temos ainda o hábito da oração ou da prece diária? Se isso é bom, você está vendo que é bom, mas não quer desfrutar desse banquete. Lembrem-se do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Todos acham que a lição é para o filho pródigo, mas não é para o irmão do filho pródigo, que vê a felicidade, mas se nega a provar dela, a experimentar, porque ele prefere cultivar o quê? A inveja, o despeito ou a indiferença. Torna o homem melhor? Todos concordam que sim. Agora vem essa pergunta aqui, pergunta de R$1 milhão.
como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? E aí? Vocês me responderam lá atrás, a prece torna o homem melhor. Mas essa pergunta não fui eu quem elaborou. Foi Allan Kardec, não fui eu. E aí? Como isso é possível? Se vocês me afiançaram aqui, que quem ora se torna melhor. Então que história é essa? Qual é a resposta para essa indagação que Allan Kardec fez à espiritualidade? Questão 660A. Os espíritos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo de si mesmo. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como esse remédio é aplicado. Ele não compreende, ele faz a prece quase que automaticamente, como uma reza, e não se analisa. Porque veja, aí vem um caminho para que nós possamos identificar as pessoas que têm dificuldade em fazer prece, oração em grupo. É isso, é abrir-se. Que quando você começa a fazer oração, na verdade você está abrindo o seu coração, você está ali colocado num gesto de humildade, se despindo do orgulho, se reconhecendo pequeno e imperfeito. Veja, para uma pessoa chegar e falar assim: nossa, eu sou imperfeito, eu tenho defeito, eu errei. Gente, são pessoas que não conseguem avançar, pessoas que sequer conseguem fazer uma prece. Faça uma prece. Eu não faço prece. Eu já conheci pessoas, expositores espíritas, que não faziam prece. Não faziam. Faça uma prece, uma oração comigo. Não faço. Eu não consigo fazer. Não é porque tinha vergonha, não conseguia fazer. Porque esse momento é de abrir o coração, mostrar quem nós somos. A passagem evangélica entre dois homens que faziam oração, outro ali estava cioso, orgulhoso das suas virtudes, e o outro batia no peito: pai, sou um homem perfeito, eu errei, eu pequei. Vejam, olha o grau de desprendimento de um e de outro. O segundo vai se tornar um homem melhor. O primeiro ainda está apenas empregando mal o seu tempo, não estudando a fundo quem ele realmente e quem ele efetivamente é. Então, qual é a melhor prece? Resumindo, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo que tem uma coletânea de preces espíritas. Ali é um roteiro auxiliar, né? Mas o alerta é: o sentimento é tudo, o pensamento é tudo. Mas qual é a melhor prece? Alguém poderia me indicar qual é a melhor prece? Uma prece que você conhece boa, tiro e queda. Qual? A que é feita do coração? Que é feita do coração. Que mais? Essa aqui, pessoal, é a melhor prece. Essa aqui. É a melhor prece. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que palavras. Isso é manter-se em prece. Muitas vezes nós utilizamos as palavras, mas manter-se em prece é estar aqui num sentimento de felicidade e paz quando ajuda o próximo. Aí você estará sempre recolhido no seu íntimo. Você estará sempre conversando com Deus através do próximo, das ações que você faz em favor do próximo. É a tua conduta reta. É uma palavra de ofensa que você decide não lançar naquele momento de raiva. É aquele silêncio
que é um ato de caridade, diante de uma provocação, ou de alguém muito exaltado. Porque vejam, se um cego esbarra em nós, nós entenderemos. Ele não tem a visão, nós perdoamos. Mas um homem que enxerga, esbarra e não pede desculpa, a gente fica bravo. Veja, nós somos homens que temos uma pequena visão, mas ainda temos essa visão espiritual. Então, se nós conhecemos, cabe a todos nós, através das nossas ações, praticar a prece diária. A prece de Cáritas que nós conhecemos, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo. É a caridade, é a ação. E caridade, não pensem os senhores que é só sair, ajudar o próximo, fazer uma doação material ou participar da sopa. Não é isso. Não é só isso. É muito maior do que isso. São as ações que eu mencionei. Muitas vezes é o silêncio, a gentileza, a delicadeza. Nós temos um campo amplo de trabalho. Portanto, nós não podemos ter a desculpa, não posso praticar caridade porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma tia muito amorosa, gosto muito dela. Ela dizia, não, quando eu ganhar na Loteria Federal, eu falei, tia, mas a senhora não está jogando na Loteria Federal. Então, pode fazer agora, não precisa. Até porque é muito difícil ganhar, Então vamos para o tesouro inestimável que nós temos, que é a nossa prece. Agora, pessoal, a prece desmalha, nesses 10 minutinhos finais, nós vimos todos os antecedentes, já lemos a prece de Ismalha, mas vamos analisar o que foi que aconteceu nesse momento. Ismalha começou a orar acompanhada de todos, e todos estavam em silêncio. Aqui é importante destacar. O que é esse silêncio? Pessoal, é o silêncio mental. Você pode estar com a boca fechada, mas com a sua mente num barulho ensurdecedor. Nós não temos a disciplina dos pensamentos. Se eu disser assim, vamos ficar 30 segundos, limpe a sua mente, você vai pensar um monte de coisa, pronto, já não vai funcionar, sua mente está provocando ruído. Nós não disciplinamos a nossa mente. Isso é difícil, mas nós temos que estar em silêncio. Qual é o ruído numa oração? Você começa a fazer oração, ou alguém conduz a oração, e você está pensando na fatura do cartão que vence amanhã, no IPVA, não é nas contas que vão se vencer. Esqueci o bolo lá no fogo, será que eu deixo a janela aberta? Pronto, você está com ruído na mente, você não está em sintonia. Mas todos acompanhavam em silêncio, e todos seguiam a rogativa, frase a frase, porque as palavras têm poder. E por que as palavras têm poder? Ela falou, você pensou e plasmou o que ela pensou, isso virou energia, um circuito, campo energético. Por isso todos acompanhavam palavra por palavra, repetiam em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Portanto, o pensamento, a oração é um feixe, as ideias são convergentes, todos devem pensar a mesma coisa, porque vejam, se nós direcionamos a prece a alguém, nós temos que pensar na pessoa, nós temos que nos elevar e direcionar as nossas energias para aquele nosso irmão que está sofrendo. Aí você pensa em José, na Maria, no João, as forças serão divididas. Talvez não tenhamos o efeito aí desejado com a prece, mas Ismalha, por ser um espírito superior, conseguiu fazer. Agora vejam, durante a prece de Ismalha, houve o que o Evangelho, o Novo Testamento, colocou como a transfiguração de Jesus, Quando Jesus sobe para a oração, as suas vestes ficam luminosas. Isso ocorre em razão do nosso corpo espiritual, como dizia Paulo, ou perispírito, como bem citou Allan Kardec. Ismalha irradiava luzes diamantinas, a sua elevação, e a sua força, a sua luz saía aqui do tórax. Por que do tórax? Porque no centro cardíaco reside as nossas, ou estagiam as nossas emoções. Quando estamos apaixonados, a gente faz um coraçãozinho, faz ainda isso, Um coraçãozinho, um sentimento bom. Por que isso, pessoal?
no nosso centro cardíaco, né, nosso centro de força cardíaca residem as emoções, e aquela prece de Ismália, como todos ouviram, era carregada de sentimento pelos irmãos necessitados. As senhoras que acompanhavam emitiam luzes azuis. Depois Aniceto, Alfredo, era uma luz verde suave, vejam a gradação. Depois vinham cooperadores e André Luiz, com luzes mais fracas. O que revelava isso? O grau de elevação de cada um. E as ajudantes próximas, luz nenhuma. Os trabalhadores da câmara, luz alguma, opacos. No livro Voltei do irmão Jacó, ele cita bem isso. O irmão Jacó, rapidamente, era um doutrinador de sessão mediúnica. E aí, quando ele desencarna, ele encontra os espíritos que ele doutrinava na reunião mediúnica. E aí os espíritos olhavam assim: irmão Jacó, você por aqui, cadê a sua luz? Aí você está apagado, não brilha nada em você, porque ainda era um irmão que estava muito apegado à matéria. Ele era um comerciante, alguns detalhes da sua vida que estão nessa obra são contados lá. E aí, apenas com elevação, com o seu desprendimento, é que ele vai conseguindo então se tornar um ser radiante, luz mesmo. E André Luiz vinha nessa mesma condição. E aí um fenômeno interessante aconteceu. Naquela oração, flocos luminosos caíam sobre os que estavam orando, os que oravam. Saíam da fronte do peito de cada um uma coloração que os revestiam em direção aos que dormiam. Notaram o mecanismo da prece aqui? Todos com pensamentos unos, homogêneos, recebiam aqueles flocos luminosos e direcionavam, porque todos estavam pensando naqueles que necessitavam do auxílio da oração. E chegavam lá aos seres dementados, aos irmãos dementados. Então veja como é importante a unidade do pensamento na prece, na oração, e os efeitos salutares que ele pode atingir. As emitidas por Ismália eram em maior quantidade e atingiam maior quantidade de necessitados, pela elevação dela. Cada qual revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Veja, Ismália doava energias maiores, a maior quantidade de energia. Outros poucos, mas todos nós podemos doar. Mas veja, eu quero ser uma pessoa que ore em favor do próximo e que ele melhore. Muito bem, vamos nos melhorar também. Alguém já deve ter visto, ou alguém deve participar de pessoas, já deve ter visto pessoas conhecidas como benzedeiros, né? Benzedeiras, ou benzedeiros, pessoas que dão bênção. Minha avó era uma pessoa assim, dava bênção, eu não entendia aquilo. Minha avó dá bênção nas pessoas, ela benção, mas eu peço bênção para ela me dar também. As pessoas iam lá. Eu não tinha ideia do que era aquilo. Na verdade, minha avó estava dando um passe. Não sabia daquilo. E você se aproximava dela, você voltava tão, nossa, na casa da minha avó era o programa. Domingo é na casa da minha avó. E lá ela vivia numa cama, pessoal, ela perdeu as 2 pernas, tinha trombose, já estava próximo, já a cintura, uma coisa. E você perguntar, minha avó sempre feliz, não, Deus vai me ajudar e tal. E lá, pessoal, tá? Um espírito de luz que eu tive o prazer de conviver poucos anos, mas foi muito importante para mim. E vejam, e aí essas pessoas, quando nós nos aproximamos dela, nós nos sentimos tão bem, né? Porque ela está transmitindo uma quantidade de energia enorme, ela está em prece, ela quer te ajudar. E também nós podemos fazer isso. Temos tantos trabalhadores no movimento espírita, né? Com esse valor. Então nós podemos ser esses trabalhadores também. E aí vem uma lição importante, pessoal. Olha só. A prece nós podemos endereçar a alguém, mas será que nós estamos preparados para receber? Foi feita uma contagem aqui no capítulo Os que Dormem, pessoal, é impressionante, tá? Olha só, eram 1980 abrigados, aqueles que dormiam, 400 só estavam em condições de melhorar, 2 terços estavam suscetíveis de receber, 2 terços de 400, viu?
estavam suscetíveis para receber ao menos um passe, e apenas 2 se levantaram. Vocês fizeram a conta aqui? Eu não sou muito bom não em percentagem, mas 2 de 1980, uma percentagem muito baixa mesmo. Apesar de todas as orações que nós recebemos, será que nós estamos preparados para receber? Uma situação muito corriqueira na casa espírita é o passe. O passe, você está recebendo um passe de um trabalhador que está em estado de oração, está vibrando por você, para que a espiritualidade te ajude, que você tenha força para superar as suas dificuldades, a doença física, a tua perturbação espiritual, o teu desequilíbrio mental, a tua falta de querer viver. Mas será que nós estamos abertos para isso? Para receber isso? Receber esse presente? Aqui nós vimos na Câmara que 2 de 1980 é quem receberam todo aquele esforço de um espírito tão elevado, que ele esmalha, que reuniu uma série de trabalhadores e direcionou a tua prece, a tua súplica ao mais alto, para aqueles irmãos se restabelecessem e se reequilibrassem perante a lei. Só 2, ainda muito perturbados. Mas a gente pode pensar assim: poxa, Marcos, mas então, e aí? Será que vale a pena então fazer oração por nós e pelo próximo? E Aniceto, de maneira lapidar, diz o seguinte: na prece nós encontramos a produção avançada dos elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem o trabalho divino de intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E finaliza dizendo: não se esqueçam essa lição aí para todos nós, para os trabalhadores do movimento espírita. Esse livro, Os Mensageiros, gente, é um livro que foi feito assim, um livro para os espíritas, está aqui, é Os Mensageiros. E Aniceto diz o seguinte: façamos o bem sem qualquer ansiedade, semeamos-los sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultado. Muito bem. Passistas fazem o curso de passe, começam a dar passe e desistem. Por quê? Pensei que fosse ajudar a curar as pessoas. Eu dei o passe, na verdade passou um mês, a pessoa desencarnou ou abandonou a casa espírita. Isso aí não funciona. Olha, vejam, nós exigimos um resultado. Ou então, trabalhadores da evangelização, que aqui, lembrando, começa hoje, recomeça a nossa evangelização, diz assim: não tem jeito, olha aí, nossa evangelização avançou no quê? Porque a gente se esquece que nós estamos tratando com espíritos imortais. A gente quer o resultado agora. A gente fica o quê? 1 hora aqui e 1 hora por semana. A gente quer que aquela hora mude a vida dele, e num curto espaço de tempo. Nós não temos essa paciência, e nós somos espíritos, muitos de nós já seculares, e ainda estagiando, cometendo equívocos primários e básicos, e mesmo assim Deus tem uma paciência enorme com a gente, encarna novamente, volta por séculos para superar um vício. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertence a Deus. Cabe a nós, como semeadores, espalhar as sementes do Evangelho, mas o resultado, esse é o momento adequado, é que Deus vai decidir em que momento isso irá florescer e frutificar. E aqui eu vou deixar uma mensagem, pessoal, tá? É muito simples e objetiva, como deve ser uma prece, que é a seguinte: orar não deve ser a última solução, mas a nossa primeira atitude. Não é quando as coisas pioram, só agora vou me aferrar na prece aqui, não.
É que a primeira atitude diante das dificuldades, quando nós abrimos os olhos, no novo dia, nesse momento em que nós estamos na casa espírita, em oração, agradecer pela bendita doutrina espírita, a doutrina consoladora. Agradeça. Vivamos sempre em estado de prece, de elevação. Deus sempre está conosco e se faz presente em nossa vida pela ação dos nossos irmãos. Eu agradeço a atenção de todos, as vibrações amorosas, e espero que essas duas abordagens sobre 2 capítulos específicos dos mensageiros, seja aquele pequeno empurrãozinho que precisa para que você, que não leu essa obra, pessoal, os mensageiros da década de 40, de 1940, através da mediunidade de Chico Xavier, da bondade de André Luiz, coordenado por Emmanuel, que trouxe essas informações tão valiosas para todos nós. Se você não leu, procure ler essa obra. Ela é muito importante, modifica a nossa maneira de enxergar os problemas. Também nos dá fé e esperança no futuro. Que a nossa separação dos entes que amamos muitas vezes é necessária para que nós possamos seguir o nosso caminho, a nossa jornada. Porque a vida, meus irmãos, ela é plena, ela é santa, ela é abençoada. Que o Mestre Jesus nos ampare durante toda a semana e no curso das nossas caminhadas, hoje e sempre. Obrigado.